Bolsonaro faz uma provocação barata, do tipo que mostra o quão canalha o é. E é sobre isso que eu quero falar. Porque aqui nós vamos no X da questão. É isso, gente. Seja muito bem-vindo ao Falando de História. Esse é o programa, o X da Questão. O X da Questão é porque a gente quer ir no cerne das coisas. E sem firulas, sem, vamos dizer assim, sem narrativas. Mas antes, eu peço que você aí já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Se você ainda não é inscrita ou inscrito, né, acione lá o sininho das notificações para você não perder vídeos novos. Que sempre nós temos segundas, quartas e sextas, em outros horários também alternativos, tá? Além também de nós termos o nosso programa Falando de História aos domingos às 9 da manhã. Gente, vamos falar sobre isso, né? O Bolsonaro está aí apontando o dedo para o petismo, dizendo que, olha só, que ele nunca recebeu a chefe, a dama do tráfico no seu gabinete. Quem conversou com Stephen Bannon? Quem conversou com o Youssef? Quem conversou, né, e depositou valores na conta do Queiroz? Quem, né, teve relações, né, muito próximas, familiares, né, era muito amigo também do Rony Lessa, miliciano, né? Quem não consegue explicar a origem de 51 imóveis de luxo comprado pela sua família e não sabe dizer aonde, qual foi o dinheiro, de onde saiu o dinheiro em espécie, tem moral para falar de quem quer que seja? Sem falar que, né, o senhor Bolsonaro não completou o seu mandato e saiu fugido com o avião do Brasil, que nós pagamos a fuga dele, com joias que não lhe pertenciam. Então, assim, é o sujo falando do mal lavado, né? Então, quando eu vejo, assim, bolsonarista encher a boca para dizer que não tem... né, eu não tenho ídolo da política, eu sou contra a corrupção e se silencia para esses fatos que eu aqui mencionei, o que eu posso dizer de uma pessoa que faz isso? Ou ela é fanática, ou ela é hipócrita, ou talvez os dois. Talvez sejam os dois. Porque a verdade dos fatos é, se o Silvio Almeida recebeu a dama do tráfico do seu gabinete, se isso é um absurdo não passou pelo Silvio Almeida ter recebido quem já estava no seu gabinete. O absurdo está no sistema de segurança dos ministérios. E qualquer um que chegue lá e consiga chegar até o gabinete do ministro, ou de qualquer ministro que estiver lá, eles têm a obrigação de atender e receber as pessoas. O fato é que tem uma explicação do governo com relação a isso. O próprio Silvio Almeida explicou isso, né, na oitiva lá no Senado e na Câmara. Então, há uma explicação. Agora, o fato é que, primeiro, quem é Bolsonaro na fila do pão para falar de moral dos outros? Ele não tem nenhuma moral. E se ele fosse mais inteligente, ele ficaria quieto. Porque, na verdade, ele já era para estar preso há muito tempo. Há muito tempo. Era para estar preso. Era para já estar respondendo pelos 700 mil mortos que, né, tem as suas digitais nessas mortes. Era para ele estar respondendo sobre a questão das rachadinhas da sua família. Era para ele estar respondendo de onde que veio o dinheiro de 51 imóveis de luxo. Eu sou o único aqui que bate nessa tecla. Eu estou batendo essa tecla sozinho. Eu bato nessa tecla. E cobro de bolsonaristas que vem aqui me encher paciência. E eles não respondem. Se silenciam. Como a imprensa se silenciou por relação a isso. Deveria estar investigando isso. Porque nós temos os indícios da corrupção de Bolsonaro. O Ciro mostrou os gastos do gabinete dele e os gastos do gabinete do Bolsonaro, à época em que eram colegas, deputados colegas, né, no caso.
na época da Câmara de Deputados. E lá mostrava-se claramente que, né, o Bolsonaro botava mais despesa na questão da gasolina, quer dizer, desviava dinheiro da gasolina para pagar propina aqui e acolá, né? Fazia essa coisa. Então, meus caros, vamos lá, o Bolsonaro triplicou a fortuna dele. Triplicou, ele é um homem rico. Da onde que veio esse dinheiro? É a explicação que eu quero que deem. Mas ninguém tem a coragem de perguntar o que eu estou perguntando. Será que ninguém tem essa coragem? Ou é porque talvez, né, os seus pés também são tão de barros quanto os de Bolsonaro? Porque os pés de Bolsonaro são tão de barros. O Bolsonaro não tem moral para falar porque saiu fugido do Brasil, né? Não completou o seu mandato de presidente, saiu do Brasil com um avião oficial e com joias que ele disse que não sabia, que não eram dele. O seu avião, numa das suas viagens internacionais, foi pego cocaína dentro do avião. E os bolsonaristas, quando aconteceram isso, aí todo mundo ficou em silêncio. Peraí, tu teve também, então teu pé é de barro. O Bolsonaro não tem moral para falar nem do PT. Como o PT também não tem moral nem para falar do Bolsonaro. São dois sujos, são dois mentirosos, são dois megalomaníacos, são dois narcisistas. E são dois rebanhos bovinos hoje que os apoiam. É isto. Não tem outra palavra, não tem outra explicação. Então, no X da questão de tudo isso, está a hipocrisia do Bolsonaro, que quer dar uma de engraçadinho, que deveria ficar calado e agradecer, porque ainda não foi preso. Porque deveria ser preso, deveria já estar respondendo os seus crimes na cadeia. Mas no Brasil parece que o crime compensa, porque nós temos um que, né, não é inocente, que não conseguiu provar sua inocência, dizendo que é inocente a todo tempo. E nós temos um que se diz, né, honesto, mas que não consegue explicar a origem da sua fortuna, que não consegue explicar a compra de bens em seu nome e em nome dos seus familiares. Definitivamente, o Brasil não é um país sério, muito menos um país sério vai ser com Lula ou Bolsonaro e Lula. Esta que é a grande realidade.